que lutem, com certeza. Né? Atrasar em aula EAD é sacanagem, né, gente? Tá em casa, né? Só entrar na aula. Pessoal, agora a gente está gravando, pode colocar aí que nem a Alice já fez, né? Nome, número, isso é do 8º A ou do 8º B? Professora, dormir é sagrado. Oi? Dormir é sagrado. Claro. Aí a gente já começa a ler o segundo caso que a gente pulou, porque a gente só viu o primeiro e o terceiro. São 5 no total. E pelo que eu já pude perceber com a turma de alfa, esse segundo caso dura a aula inteira. Esperar vocês colocarem o nome, ver se nenhum atrasado entra aí também. Tem alguém com dificuldade de entrar, pessoal? Escreveram alguma coisa no WhatsApp? Porque no comecinho tem alguns que eu não deixei entrar porque estava terminando a aula do nono. A Letícia Barral, que bonitinha. Olha o Arthur chegando, atrasado. Sempre, né? Até nas aulas EAD. A Lorena Palma também, que fofa. Saudades de vocês, pessoal. Pessoal, vamos lá, ler o próximo caso. Eu vou começar a compartilhar com vocês os mesmos slides da aula passada. Eu coloquei para vocês lá no... Coloquei para vocês lá no nosso Google Classroom, o material que a gente está usando em aula, tá? Vou começar a compartilhar aí com vocês para a gente poder ler e tentar resolver. Lembrando que para discutir casos de ética e moral, a gente tem que pensar de uma maneira um pouco mais ampla, quais são as consequências daquela nossa escolha que a gente está tendo. E tentar não seguir muito a questão da religiosidade, né? Porque como a gente tem uma diversidade de tipos de pensamento, de repente a religião segue determinado ponto que a outra não. Então a gente tem que pensar no plural, que uma sociedade tem diversas pessoas com diversas questões aí, tá? Então, para a gente resolver isso. Então, vamos lá. A questão do caso 2 é o seguinte. Uma jovem descobre que está grávida. São histórias fictícias, né? A gente vai depois ver histórias reais, não tem idade dela nem nada. Então, uma jovem descobre que está grávida, sente que o seu corpo e seu espírito ainda não estão preparados para a gravidez. Sabe que o seu parceiro, mesmo que deseje apoiá-la, é tão jovem e despreparado quanto ela, e que ambos não terão como responsabilizar plenamente pela gestação, pelo parto e pela criação de um filho. Ambos estão desorientados, não sabem se poderão contar com o auxílio de suas famílias, se as tiverem. Se ela for apenas estudante, terá que deixar a escola para trabalhar, a fim de pagar o parto e arcar com as despesas da criança. Sua vida e seu futuro mudarão para sempre. Se trabalha, sabe que perderá o emprego, porque vive numa sociedade onde os patrões discriminam as mulheres grávidas, sobretudo as solteiras. Receia não contar com os amigos, ao mesmo tempo, porém, deseja a criança e sonha com ela, mas teme dar-lhe uma vida de miséria e ser injusta com quem não pediu para nascer. Pode fazer um aborto? Deve fazer um aborto? Essa é a questão 2 aí, que a gente vai discutir agora sobre a questão do aborto. Então, a gente vai começar ouvindo a opinião de vocês aí. E aí? Ô, professora, eu acho que, tipo, o aborto é errado, mas assim, nesse caso, eu acho que, tipo, é o mais certo a fazer. Porque, tipo, se uma criança, ela viver com, tipo, uns pais, uns 15 anos mais velho que ela, tipo, eles não vão ter, tipo, condição agora, quando ele nascer. Vai que os pais, assim, não apoiam, assim. Aí como eles vão pagar roupa, hospital, essas coisas? Ok. Eles nem pagam ainda, entendeu? Tá. Só para lembrar, assim, para apimentar a discussão, a gente tem que lembrar que aqui no Brasil é permitido o aborto só em casos de bebê anencefalo, né, que vai nascer sem o cérebro, então ele já vai nascer praticamente com uma morte cerebral, aí não vai ter por muito tempo. Risco de vida para a mãe, para o bebê, e também quando é em caso de estupro. Então, esses 3 pontos a gente nem vai discutir porque já é permitido, né, principalmente a questão do estupro, não tem. Claro que depois a mulher recebe o kit, né, tem a pílula do dia seguinte também, mas esses 3 casos a gente nem vai colocar em discussão. Há 2 anos atrás, também teve aqui no Brasil uma discussão se é descriminalizar o aborto, não legalizar, é diferente, tá? Então, a legalização é tornar legal e
poder abrir clínicas de aborto, que a gente já sabe que elas existem de maneira clandestina, que podem ter determinadas consequências aí para a mulher que faz o aborto, que realiza o aborto. Ela nem mesmo pode procurar o hospital se der errado, por exemplo, porque ela é considerada uma criminosa, porque o aborto aqui é proibido. A ideia de descriminalizar, que eles estavam discutindo há 2 anos no Congresso, e que não foi permitido, foi proibido, é você deixar de ser crime, né? Então, a mulher que tivesse o desejo de realizar um aborto, ela procuraria, por exemplo, um hospital público, que teria toda uma equipe de psicólogos, psiquiatras, assistente social, tentando reverter ali o pensamento da mulher, e, caso não conseguisse, antes dos 3 meses de gestação, permitiriam a realização desse aborto, mas com uma equipe de médicos especialistas, né, para não ter nenhum tipo de consequência para a saúde da mulher. Então, isso eles estavam discutindo há 2 anos atrás e que não foi permitido. Então, legalizar é, tipo, liberar total, tá? Qualquer clínica faz. Descriminalizar é não ser mais crime e criar regras e normas para que isso aconteça, para a gente saber um pouco a diferença e a que ponto que está essa discussão. A maior parte dos países já descriminalizaram, não legalizaram. Alguns países legalizaram, tá? Alguns estados americanos também, outros estados americanos é totalmente proibido. Então, só para a gente poder pensar aí nessa discussão aí. Então, vamos lá. Alice, pode falar. Tira sua alma da cama, sei que tá com preguiça, mas vamos lá. O prof, ela escreveu no chat. Deixa eu ver, peraí, que vocês estão escrevendo tanta coisa no chat que eu não tô conseguindo acompanhar, turma. Ó, então, ela esqueceu assim. Pra mim, o aborto tem que ser feito quando a mãe tem vontade. Nesse caso, ela quer ter mais... Calma aí, que meu coisa tá ruim aqui. Eu posso... Calma aí, que agora eu consegui ligar, ó. Vai lá, Deixa eu achar aqui. Eu falei, mãe foi errado, enfim. Pra mim, o aborto tem que ser feito quando a mulher tem vontade. Nesse caso, ela quer ter o bebê. Mas será que ela tem condições de cuidar? no textinho parece que não, né, que ela tem esse medo. Ô, prof, eu posso Pode falar. Calma, A rapidinho, Leila. Não, eu falo Se ela quer, o Paiva também discordou, ele já vai falar também. Vai lá, Letícia. Não, deixa a Bia falar. A Bia falou primeiro que eu. Fala, Bia. Então, eu acho que é um tema bem complicado, mas, tipo assim, se eles não têm condições de cuidar e também vai, tipo, afetar muito a vida dela, tem muitos casos de, tipo, crianças que os pais não queriam essas crianças e eles são, tipo, discriminados a vida toda. Tipo, os pais falam um monte de bosta pra essas pessoas, sabe? Eu vi um caso de um menino com 11 anos que ele se matou no Dia das Mães e escreveu uma carta falando assim que era o presente dele pra mãe dele, por causa que a mãe nunca quis ele. E, tipo, sempre falou que estragou a vida dela, sabe? Então, tipo, é muito complexo. Então, tipo, se os pais vão estragar a vida deles e depois eles vão fazer isso com os filhos, tipo, tornar a vida dos filhos um inferno, sabe? Então... Concordo. A tem que ser muito bem planejada, né? Ter condições, claro que a questão financeira não é o principal, né? Porque a gente sabe que um filho que é amado, mesmo que ele não tenha condições financeiras de cuidar, ele vai ser querido, né? Então, ele vai ser amado, é o principal. Então, questões financeiras não é tudo, né? Vamos pensar também, turma, se aqui no Brasil a gente teria condições de legalizar. Vamos pensar em relação às questões da educação sexual, né? Será que todo mundo tem acesso? Será que não ia virar tipo, engravidei, quero abortar, engravidei de novo, quero abortar? Será que a gente não ia cair na banalização da vida? Então, Roberta, também tem que ter a responsabilidade dos pais, não é? Porque Sim. Não é só porque você foi responsável na sua adolescência que seu filho tem que pagar morrendo. Exato. E as questões também que querem adotar, né? Quem quer adotar é porque realmente quer um filho, mas que não pode ter. Então, ele vai ser realmente amado, né? Será que não seria uma saída colocar para adoção? Um outro exemplo, aqui em casa, tinha uma mulher que trabalhava aqui, fazendo faxina, ela tinha 28 anos e 5 filhos, turma. 5 filhos com 28 anos. E ela estava lavando o banheiro em cima da escada, eu percebi uma barriga estranha. Aí eu perguntei para ela, falei assim, você tá grávida? Ela falou, tô. Eu falei, poxa, mas você já tem 5 filhos, já tem diversas questões, por que você não usa um método anticoncepcional? E aí ela falou, eu uso. Eu falei, opa, então me conta qual é, porque não funciona, né?
Então, assim, eu já vi que não funciona, ela tem 5 filhos. E aí ela contou que ela foi, né, na médica com o marido, que a médica passou o anticoncepcional para ela, mas falou para o marido também se cuidar. E como o postinho só distribui uma caixinha de anticoncepcional por mês, e um mês ela tomava e outro mês ele tomava. Entenderam? Ou seja, ela não tinha a menor informação de como que funciona uma gestação, como que funciona o anticoncepcional. Então, a falta de acesso à informação, né, também é complicado. Isso porque ela mora em São Paulo, pessoal, ela tem celular, ela mora na comunidade ali do lado da USP, ela frequenta o hospital da USP, que é um hospital universitário que informa as pessoas, e mesmo assim ela não tem a menor noção de como que ficava grávida, essa questão da educação sexual mesmo, entendeu? De como se prevenir. E aí, será que a gente não cairia na banalização da vida se legalizasse o aborto aqui no Brasil, sem antes pensar nas questões sociais que a gente tem? Então, não é complicado? Eu acho esse tema muito complicado. Eu acho esse tema muito complicado, porque assim, se os pais não tiveram, tá, pode ser falta de informações. Mas se os pais não têm responsabilidade na adolescência deles, ele não pode culpar a criança por causa disso. Então, a criança, eu acho que, na minha opinião, a criança tinha que nascer. Só que aí tem a condição financeira, que às vezes é prejudicial para a criança. Não, tipo, é prejudicial para os pais, mas pensando na criança, é muito prejudicial para ela. Porque ela pode passar fome, necessidade. A escola pode ser uma escola pública, mas pode deixar alguma coisa... sei lá. Mas eu acho que é muito complicado. Pro. Tá. Pode falar, Kimberly. E depois a Letícia também quer falar, já vi aqui no chat. Então, depende muito da situação, mas assim, não é que eu sou a favor do aborto, não é que eu sou contra, eu tô meio que no meio ali, tô meio que no muro. Por causa que depende muito da pessoa. Se ela quer abortar, porque ela sabe que a vida dela vai estragar totalmente os estudos dela, vai estragar o futuro dela, as condições de ela entrar em uma boa faculdade e se dedicar totalmente nos estudos é muito grande. Por causa que ela vai ter que ter responsabilidade com os filhos dela. Mas, ao mesmo tempo, se ela quer ser mãe ou quer realmente arcar com as consequências, tudo bem, é uma escolha dela. Só que ela vai ter que pagar por isso. Mas, na minha opinião, tudo tem um certo tempo. Então, ela deveria abortar para depois, se no futuro ela realmente quiser, ela tenta de novo. Ok. Tá, então nesse caso você acha que a melhor saída seria o aborto. Vocês estão colocando sobre a questão da adoção. Realmente, aqui no Brasil ainda a gente tem muita burocracia para adoção. Tem pais que desejam adotar, desejam mesmo, que eles não conseguem por meios naturais ter filhos, e eles demoram até 2 anos para conseguir adotar uma criança, né? Então tem essa questão da burocracia aqui no Brasil. Mas quem adota é porque realmente quer, é porque realmente deseja, né? Algo pensado também. Então a gente tem que levar isso em consideração. Fala, Letícia. Eu acho muito errado isso em qualquer das situações, porque se você não teve a responsabilidade de usar um preservativo na hora da relação, sabe, é óbvio que você poderia ficar grávida na adolescência, entendeu? Então eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade de pensar. Agora, óbvio que isso iria atrapalhar um pouco, tipo, os estudos, óbvio, ela provavelmente não iria mais conseguir estudar. Então, eu acho que, nesse caso, o melhor caminho é a adoção, porque, às vezes, o pai não assume, e eu acho que a figura do pai numa família é muito importante. Então, quando a criança cresce sem uma figura do pai, é muito, tipo, sabe, tá faltando uma coisa na família. Aí ela já cresce onde a mãe, tipo, não é adulta ainda, então ela não tem uma maturidade completa para ser realmente mãe. Então, eu acho que, assim, dá oportunidade para as pessoas que querem ser mãe e pai, tipo, na adoção, porque tem muita gente que não pode ter filho. Então, assim, eu acho que o aborto não devia ser legalizado no Brasil, porque eu acho que o próprio brasileiro não tem muito senso, ele não pensa muito antes de fazer as coisas. Então, qualquer um que, sabe, tipo, ficasse grávida, ia falar, tipo, eu quero abortar porque, sei lá, não quero perder a minha vida, entre aspas, sabe? Então, eu acho que a gente não tem muita cultura para esse tipo de coisa, sabe? E não é nenhum preconceito com o brasileiro, mas é que
O brasileiro não pensa muito. Eu acho que se fosse em Acho que qualquer é uma falta de educação mesmo. o se sexismo. fosse em qualquer outro país que tivesse uma cultura melhor do que a nossa, tipo os Estados Unidos, talvez isso seja fosse entendido de uma forma melhor, sabe? Não de uma saída para um filho. Porque a irresponsabilidade é nossa, não da criança, sabe? Ok. Só um aviso aqui para a Letícia e para a Sofia. Para a Letícia, não, desculpa, para a Alice. Acho que ela colocou: em caso de estupro é permitido. Então, por isso que a gente nem vai discutir, tá? A Sofia colocou e a Alice também. Isso aí, então, já é permitido em caso de estupro. Muito pelo contrário, queriam tirar esse ano a Damares, que é ministra da Família, né, e sei lá do que, dos direitos humanos, ela queria tirar em caso de estupro ser permitido, não conseguiu, ainda bem, porque aí a gente não tem nem o que discutir, né, foi uma violência, e a mulher que sofreu essa violência, ela não tem que sofrer com as consequências disso, né, muito pelo contrário, ela é vítima, tá? Pode falar, Stephanie. Então, eu concordo com a Letícia, mas, assim, eu concordo, mas às vezes o anticoncepcional, ele é muito caro às vezes. Tipo, você viu que metade do país vive com uma renda tipo de R$ 400 por mês. Sabe, um anticoncepcional é R$ 100, sabe? 100, 150. Não, ele é disponível gratuitamente nos postos de saúde, tanto camisinha como anticoncepcional, Stephanie. Então, não chega a R$ 100, não. Sim, mas olha, esqueci o que eu ia falar agora. Oi, Stephanie, mas no posto tem camisinha, então eu acho que o homem tinha que ter a responsabilidade de pelo menos ir no posto e pegar, entendeu? Porque, assim, não é 100% seguro, mas pelo menos é mais seguro do que você fazer sem, né? Porque anticoncepcional é caro, não é barato. Tem gente que não tem condições, mas no posto eles dão de graça a camisinha. Então, acho que não é muito argumento para o aborto. Exato, e além do que também a camisinha, ela previne de doenças sexualmente transmissíveis, não só a questão de gravidez, né, de gestação, tá certíssima a Letícia aí. Quem mais, Turma, quer falar? E tem outras questões também, né, porque, tipo, abandono paterno, que é tipo um aborto paterno, sabe? Porque, tipo, falam assim, o pai não tá pronto pra ter filho, só que o pai tem, tipo, 35 anos, a mulher tem 25 e a mulher vai ter que ficar com o filho. E fala assim, mas não, você é mulher, você nasceu pronta pra ser mãe. E o pai, não, ele larga a criança, ele abandona a criança e tá tudo certo. E paga a pensão, ou às vezes nem paga a pensão de R$ 200, que fala que vai super cuidar do filho dele com R$ 200, né? Tem isso, às vezes. Eu ia falar isso exatamente agora, porque assim, na Holanda, as feministas, né, que eu falo que tem feministas e feministas, né? Na Holanda, as mulheres, elas conseguiram criar uma lei que eles chamam de aborto simbólico. Então, o pai que abandona a mulher grávida, ele também aborta simbolicamente, porque a mulher não tem culpa de exatamente o corpo dela que gera, né, a criança, mas o pai faz parte daquela criança tanto quanto a mulher. Então, o pai que abandona a mulher grávida também, seja não abandono só questão de estar do lado, mas também ter uma ajuda financeira, né, um apoio moral ali, ele é preso também porque é considerado um aborto simbólico. Lá, as mulheres podem abortar, é descriminalizado, se elas desejarem, mas o pai é condenado por ter feito esse aborto simbólico, que eu acho muito bacana também, esse tipo de legislação. E quantos homens não saem fora ao descobrir que a mulher está grávida, né? Tipo, não vou tomar essa responsabilidade para mim, que se dane, né? E aí tem todo um processo de provar depois que o filho era dele, é bem complicadinho isso, né? Mas muito bom, Bia, lembrar disso. Paiva. Ô, Roberta. Pode falar. Uma pergunta. Como que funciona isso de anticoncepcional para as mulheres? Eu não sei. Como que funciona isso? Tá, vocês vão ver isso em ciências, mas só para ajudar, Caetano, a mulher, ela tem um ciclo que tem um período que a mulher, ela fica mais fértil, né? A chance dela engravidar é muito maior. Quando toma o anticoncepcional, a mulher não libera esse hormônio que ajudaria nessa fertilidade. Então, a mulher não fica fértil naquele período que ela está tomando o anticoncepcional, tá? Ela não libera o hormônio que ajudaria na gestação. Entendeu?
E faz mal pro corpo, né, das mulheres. Tá. Pode dar uma Obrigado. complicação. Isso, na verdade, é um medicamento, é uma química. Você está tomando um hormônio que é sintético, que não faz parte da sua própria natureza. Então, tem as consequências aí, que aumenta o risco de AVC, questão de varizes, problemas cardíacos, por isso que tem que ser com uso controlado junto com o seu médico, né? Não dá para sair por aí tomando qualquer tipo de anticoncepcional. Mas tem outros métodos, né, que são mais naturais. Então, Roberta, também, o Paiva tinha falado que se legalizar o aborto, tipo, as pessoas não vão usar métodos contraceptivos só para não... porque vai poder abortar. Só que por isso que é uma questão muito de educação do país antes de legalizar, entendeu? Porque, tipo assim, se o país tem a consciência, eles têm a certa educação sexual para poder liberar e ter uma consciência, porque se todo, tipo, eu sou a favor da descriminalização, não da legalização, mas, tipo assim, se todo mundo tiver a consciência de usar os métodos contraceptivos e ele realmente, tipo, falhar, aí é uma outra história também, né? Não é sim, só porque vai legalizar que todo mundo vai poder... então, mas assim, a minha questão é exatamente essa, né? O Brasil, a gente tem uma pluralidade, uma diversidade cultural e de educação tão grande, que não tem como a mesma lei ser, assim, conseguir dar conta de todos os problemas de um país que é tão grande, tão plural, né? Tipo, imagine isso no interior do norte, é de um jeito, lá nem os métodos anticoncepcionais chegam, ou então é muito ligado ainda à cultura deles, né? E isso chegando nas grandes capitais, como São Paulo, que a gente tem acesso à educação. E mesmo assim, a mulher que trabalhava aqui em casa, ela tem acesso, os filhos dela estudavam, ela mora numa comunidade onde tem toda uma assessoria, ela tem celular, e mesmo assim não sabia como que funcionava um método anticoncepcional. Entendeu? Então, olha a pluralidade, a diversidade cultural que a gente tem, né? Roberta. Dá para legalizar? Sim. Fala, Yumi. Então, existe um negócio que é assim, se chama pílula do dia seguinte. Eu não sei se aqui tem, mas tipo, também não seria um tipo de aborto, entre aspas, tipo, se você tá grávida, tipo, você descobre a gravidez e toma essa pílula do dia seguinte, não vai interferir na gestação e não vai dizer... Então, a pílula do dia seguinte, Yumi, sempre foi super polêmica, né, a questão. E aí, os médicos conseguiram comprovar que, na verdade, entre o espermatozoide chegar até o óvulo, pode demorar até 72 horas, tá, o caminho. Então, não significa que a mulher que ela fez sexo, né, que teve um ato sexual, ela já engravidou, assim. Então, a pílula do dia seguinte, ela cortaria essa ida do espermatozoide até o óvulo. Então, não chegaria a ser um aborto, porque ele ainda não está fecundado, entendeu? Só que qual que é o problema maior da pílula do dia seguinte? É uma bomba hormonal, né? Aquilo que você tomaria em um mês de anticoncepcional vem tudo em uma pílula só. Então, para a mulher, aquilo é fortíssimo e pode fazer mal, faz mal, na verdade, também para o corpo da mulher, é uma bomba hormonal. A pílula do dia seguinte não é abortiva, ela impede que aquele espermatozoide fecunde aquele óvulo, tá? Então, não houve fecundação ainda. Ela deixou de ser vendida na farmácia pelo fato de ser uma bomba hormonal e para causar diversas consequências aí para a saúde da mulher, ok? Mas, professora, o que causaria para a mulher? Imagine só, a gente produz o hormônio, a gente produz, na verdade, 4 tipos de hormônios ao longo do nosso mês, né, do nosso ciclo. O hormônio que torna a mulher fértil vem um pouco antes da nossa menstruação. Como o nosso óvulo não é fertilizado, ele acaba sendo eliminado através da menstruação, né? Então, o hormônio que é produzido só uma vez por mês, você vai tomar de uma vez também, só tudo junto para o corpo. Então, isso pode causar problemas de circulação, também derrame cerebral, AVC, tem diversas consequências aí, por isso que ele deixou de ser vendido. E também porque muitas mulheres usavam, sim, como um método anticoncepcional, mas não é correto usar sempre. A eficácia dele vai cair. Roberta, posso falar depois? A quantidade que você vai tomando, tá? E aí as mulheres usavam como método anticoncepcional, que não é para ser usado como método anticoncepcional. É para usar, de repente, num socorro,
né? De tipo, falhou, vou usar para ter certeza de que eu não vou engravidar. Só que elas usavam como se fosse algo constante, e a eficácia vai caindo. E lembrando que também não previne dos tipos de doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, não pode ser usado como um método seguro, que vai prevenir doenças e que vai prevenir a gravidez. Fala, Alice. Assim, ó, eu escrevi no chat, né? Aborto é super traumático e violento. Ninguém deixa de se proteger pensando em abortar depois. Só o Brasil teria uma educação em métodos contraceptivos melhor. E, tipo, se ocorrer a descriminalização, o aborto vai continuar sendo caro. Então, tipo, ninguém vai engravidar pra depois, pensar, vou fazer um aborto, porque vai ser super caro. Além de ser caro, Alice, as clínicas clandestinas são super perigosas, né? Elas tratam a mulher assim de qualquer jeito, porque como é um crime, se acontecer alguma coisa com a mulher e ela for procurar um hospital, ela vai ter que responder por aquele aborto que ela fez. Então, isso que era a ideia de descriminalizar, né? A mulher poderia procurar uma clínica que é permitido, não é mais um crime, mas ela é acompanhada por toda uma equipe também, principalmente de psicólogos e assistentes sociais. Por que assistente social? Porque se caso ela não queira interromper a gestação, mas colocar depois no orfanato, eles conseguiriam organizar um pouco melhor o processo de adoção também, né? Então, essa seria a ideia, mas não foi aprovado no nosso congresso. Roberto. Pode falar, Gi. Então, eu tava, como, né, a gente tá discutindo aqui, eu tava pensando que é o seguinte, tudo bem, a mulher pode adotar, mas também tem casos que, tipo, quando a mulher vai abortar, a mulher morre, né, porque a gente tem hemorragia, essa coisa, tem que pensar muito bem antes de abortar. Então, e aí ela não pode procurar ajuda, Gi, nesse caso. Professora. Oi. Com esse negócio que a Bia falou, que tem muito homem que não aceita essas coisas assim, eu vi um caso que aconteceu no Nordeste, que a mulher estava escondendo a gravidez dele. E aí ele descobriu e espancou ela até a morte. Gente, é absurdo. Sério. Professora. Olha só, Natália, quanta coisa que acontece no Brasil antes da gente pensar numa questão de aborto, de legalizar o aborto, né? Questão sexual, tem muita coisa. Fala, João. Essa questão de aborto vem muito com peso recaído sobre a criança, né? Levado em conta a responsabilidade dos pais. Mas é meio desrespeitoso com o bebê, né? Que vai ter sua vida tirada pelo fato da responsabilidade. Isso, apesar da condição financeira, deve ser levado em consideração, né? Porque se a gente pegar como base que a perda de estabilidade de estudo e econômica é culpa da irresponsabilidade dos pais, não da criança. Exato. Mas existem os casos de abandono paterno, que não se lida com responsabilidade do pai da criança, e também tem o caso do estupro. Acho que no caso de abandono paterno deve haver uma lei com base nesse tipo de acusação, para haver um exame de DNA e identificação do pai, ou incluindo os dois casos. Sim. Uma organização... Termina, João. Ou uma organização governamental, já incluindo os dois casos, do abandono paterno e do estupro, específica para essas crianças em que as pessoas gostariam de adotar. Resultados desse estupro ou falta de responsabilidade. Mas aí haveria necessidade de uma comprovação de estupro para que não seja usado como desculpa para encobrir essa responsabilidade. Mas então, seria complicado. Mas, então, João, você imagina a mulher que foi... Rapidinho, foi mal interromper, mas você imagina a mulher que foi estuprada e ela tem que passar por uma comprovação de estupro por um monte de caras machistas, que eles vão perguntar que roupa que ela estava usando, vão fazer um monte de perguntas desnecessárias e horríveis para ela. Enfim, eu acho horrível as mulheres que são estupradas, elas ainda têm que passar por essa comprovação de estupro. Então, por isso que foi criada a Delegacia da Mulher também, né, que é um acolhimento um pouco mais humanitário. O problema é que aqui no Brasil essa Delegacia da Mulher ainda a gente não tem em todos os estados, né. Então, em caso de estupro, na verdade, a mulher já recebe o kit ali, que é um kit anti-HIV, né, que também é uma bomba de remédio para a pessoa não pegar AIDS, ou algum tipo de doença, porque você não sabe quem é o estuprador, e também que já vem essa pílula do dia seguinte. Caso, mesmo assim, ela acabar ficando grávida, é permitido aqui no Brasil, tá, Bia? Mas eu concordo com você também.
Mas, em contrapartida, eu concordo com o Roberto. Ô, prof. o feto não tem culpa da inconsequência, né? Peraí, Ô, prof. Letícia, tinha outras querendo falar. Fala, Letícia. Eu acho errado no caso do estupro, porque assim, tudo bem, a mulher não teve a menor culpa de ter uma relação sexual forçada, nem nada. Mas eu acho que a gente, como ser humano, também não tem o menor direito de tirar a vida de alguém. Porque mesmo que ele é pequeno, ele é um neném, ele não tá desenvolvido, é a mesma coisa de eu chegar em algum de vocês e, tipo, tirar a vida de vocês, sabe? Tipo, não quero que vocês vivam mais e pronto, acabou, sabe? Então, eu acho que isso é errado ainda, porque a nossa cultura, eu acho que ela fala muito sobre aborto, então eu acho que a gente é muito incentivadas a abortar em alguns casos. Então, tipo, eu acho que, por mais que a gente não queira passar por um estupro, obviamente, eu acho que a gente tinha que ver, talvez, o lado bom da coisa, se existisse, porque eu nunca passei por isso. Mas, tipo, uma gravidez... Não, a gravidez, tipo, a gravidez... Ah, tá, não isso. Mas, tipo, uma gravidez pode ser uma coisa boa na sua vida. Talvez olhar por esse lado, ao invés de tentar tirar a vida da criança, sabe? Sim. Roberta. Mas, calma, deixa eu falar, por favor. Roberta, pode falar. Peraí, pessoal, tem a Alice e tem a Stephanie, vamos lá. Imagina, você é estuprado e você carrega por 9 meses um bebê de um cara que você, tipo, que te agrediu, que foi horrível, uma experiência traumática, e que você tem que olhar para aquela criança, tipo, que foi o fruto daquele dia que você não queria que tivesse acontecido. Sim. Tipo, Mas nesse caso, Alice, é permitido. Não tem nem sim, mas eu tô falando da opinião da Letícia. Sim. Então, tem uma amiga minha que é médica, ela é ginecologista e obstetra, que ela contou que uma das cenas mais incríveis, assim, que ela já passou, foi de uma mãe, né, que foi estuprada, só que por uma questão religiosa mesmo, ela não quis abortar. Então, ela gerou o filho. Só que na hora do parto, a criança foi retirada, ela não quis nem olhar para a criança e colocou para doação, porque ela não queria lembrar daquela violência que ela sofreu, né? Então, tem essas questões também. Mas em caso de estupro aqui no Brasil é permitido, tá? Não tem nem muito o que dizer. Roberta. Peraí que tinha mais alguém depois. Eu. Stephanie. Pode falar. Então, e tem gente que ainda é contra a educação sexual. E, assim, como a Bia disse, tipo, quando a mulher é estuprada, muitas vezes, quando ela vai na delegacia, fazem perguntas desnecessárias. E tem gente que ainda culpa a minissaia, tipo, sendo que o abuso veio muito antes da minissaia. Sim, Os shortinhos. E também, minha mãe, ela tem uma amiga, e essa amiga, ela tem uma prima. E a prima dela tem 15 anos. E ela estava saindo na rua e foi abusada. Só que fizeram um teste e ela foi mesmo abusada, só que não deixaram ela abortar. Bom, mas o que você faz? Mas quando você faz? Tipo, quando não deixam você abortar? Não tem por que deixar. Se ela fosse atrás mesmo dos direitos dela, procurasse uma delegacia da mulher, ela conseguiria. Não é permitido. Não tem como, Stephanie. Então, a não ser que algum tipo de aborto pudesse colocar a vida dela em risco, por alguma questão que ela já tivesse, entendeu? Mas aqui no Brasil é permitido, tá? Alguém mais, pessoal? Quer falar? Eu posso falar do Caetano? Depois do Caetano, eu posso falar? Roberto. Pode falar, Caetano. É que, tipo, Roberta, aquilo lá que a Letícia, ela falou, tipo, em vez de abortar, não é mais fácil só deixar, tipo, a criança em um orfanato? Sim. Tipo, é melhor você não tirar a vida de uma criança. Então, mas também é que, assim, claro que existem orfanatos que ajudam a criança, a gente não pode falar que necessariamente que uma criança cresceu em orfanato, que ela vai ser ruim e tal, mas também a gente sabe que o processo de adoção demora um pouco ainda aqui no Brasil, né? Tem esse problema. E também, sem contar
o pensamento da criança, imagina, minha mãe não me quis, que eu, tipo, o peso da consciência de uma criança. Que ela nem pediu, né? É bem complicada essa questão do aborto, mas o legal de discutir ela é porque a gente rompe um pouco com aquela ideia de, meu corpo, minhas regras. Pera, gente, não é tão assim, não é tão simples. Tem outras questões que envolvem a questão do aborto, né? Tem a questão da educação sexual, tem a questão do bebê também, até quando já se pode abortar, tem a questão de ser um crime. Então, essa questão do aborto não é tão simples. Então, a ideia do debate também é a gente ampliar um pouco o nosso pensamento antes de dar uma resposta pronta e acabada diante de um tema que é muito complicado, e começar a perceber a pluralidade, a diversidade cultural do Brasil, que não tem como a gente legalizar num país que é tão grande e que a gente não tem controle algum, nem mesmo das questões do método anticoncepcional ou das questões de educação sexual. Então, por isso que eu acho que vale o nosso debate. A gente não vai chegar num acordo agora, mas eu acho que é uma maneira da gente começar a pensar um pouquinho de uma maneira um pouco mais ampla e mais plural, né, nas questões que a gente tem no nosso país, entendeu? Que é uma questão de saúde, é uma questão de educação, é uma questão também da gente não ter como a gente ver se essas leis vão ser realmente realizadas. Então, é bem complicado isso, tá? Tinha alguém que queria falar, pessoal. A Luísa queria falar. A Giovana e depois a Natália, vai lá. Não, a Luísa, tá falando que a Luísa queria falar. Então a Luísa também, vamos lá. Depois, se der tempo, eu posso falar? A Barralzinha, claro que pode, querida. Então, vamos lá, Luísa, Natália e Barral. Não, é que eu só queria comentar aquele comentário que a Letícia tinha feito antes, que, assim, mesmo o bebê não tendo se desenvolvido ainda, não é um espinho no pé que você tira. Realmente é uma vida ali, não é mais algo que te pertence, assim, do seu corpo, já é outro corpo. Sim. Você não tem o direito de ir lá e tirar, assim, como se fosse um empecilho, entendeu? Sim. Não é uma saída, né? Sim, então, Mas e quando a pessoa não tem condições daquilo, sabe? Mesmo assim, Stephanie. Não, sim, mesmo assim, que nem tem orfanato, o governo pode dar cesta básica. Não, Luísa, antes de pensar no orfanato, pessoal, eu acho que assim, uma mãe que pensa só em questões financeiras é muito complicado, porque um bebê mesmo, o que ele precisa é o leite, no começo, é amor e leite materno. E quando você é mãe, vocês têm mãe, gente, vocês sabem que a mãe de vocês fazem qualquer coisa por vocês. Então, ela vai atrás, ela trabalha, entendeu? Ela tenta resolver aquilo. Qualquer mãe que ame realmente seu filho, vocês sabem disso, né? Então, acho que a questão financeira é o que menos pesa, né? Eu mesmo tenho uma prima que a gravidez dela, que foi, tipo, uma gravidez não indesejada, mas ela não se preveniu e ela ficou grávida muito nova. E durante a gestação inteira, os primeiros 3 meses, ela falava em aborto, assim, e não queria criança, e queria pôr para adoção e tal. Quando o neném nasceu, hoje a menina é linda, né? Era um amor tão grande que aquilo também transformou a vida dela. Ela foi atrás, ela foi estudar, ela foi trabalhar, e até hoje ela faz tudo o que puder pela filha, entendeu? E também, às vezes, em alguns casos, a pessoa também ficaria com um pouco de peso assim, na consciência por ter matado alguém, vai. Sim. Eu ficaria com peso na consciência. Não é uma escolha tão fácil, né, Stephanie? É que a gente resolve de uma maneira tão fácil, mas não é uma escolha tão fácil assim, tá? A Barralzinha, vai lá, Barral. A Nath estava na frente. Desculpa, então a Natália Barral, e a gente finaliza aqui na próxima aula, tem mais 2 casos para a gente falar. Vai lá. Tem mulher, tipo, que aborta, que pratica o aborto, que eu acho que não é certo, e também que se suicida por conta do preconceito que ela vai sofrer por, tipo, ela ter só uma relação sexual com algum homem que ela viu, e ela ter engravidado dessa relação sem ter, tipo, não ter algum caso com ele, tipo, nem que seja namoro, essas coisas assim. Às vezes ela se suicida por causa do medo de sofrer o preconceito na rua. Sim. Tipo, ela é... sei lá. Mas você entendeu. Uhum. Vai lá, Barral, pra gente finalizar, que o Boris já tá aqui, já até. Então, Roberta, eu acho esse assunto muito complicado, porque vai mais da pessoa, e também só quem passou provavelmente vai saber, tipo, como que é. Mas, tipo assim, sobre a questão do aborto, quem foi estrupado, eu acho meio complicado, porque assim, por mais que você não esteja
naquele momento você, tipo, quisesse fazer aquilo e você foi obrigada, porque estupraram, no caso, eu acho que você não tem o direito de tirar a vida de uma criança. Ok, tipo, você vai ver aquela criança, você vai ver aquele caso. Mas tem dois tipos de coisas que eu penso. Você pode fazer, tipo, você pode nem ver a criança, você pode deixar num orfanato ou alguma coisa do tipo. E outra coisa, você também, às vezes, você pode, sei lá, ver aquilo pode te ajudar a superar aquele caso que você sofreu, sabe? Sim, sim. Mas eu também não sou, eu não, tipo, a minha opinião é a minha opinião, sabe? Tipo, eu não sei se seria a mesma opinião se eu já tivesse passado por isso, entendeu? Então, sei lá, quem passa tem que saber. O legal de discutir é que vocês começam a perceber que não é tão simples assim, né? A gente resolver essa questão, que tem outras questões em volta para a gente pensar antes de chegar num sim ou no não. Isso que é o bacana, tá? Pessoal, a gente vai encerrar aqui agora. Tem outros 2 casos para a gente ver também. E aí depois falar um pouquinho de ética e moral de Platão. Infelizmente, essa é uma aula que passa muito, mas muito, muito rápido, né? Tá? E a gente pode até voltar nesse assunto depois um pouco mais para frente, tá bom? Mas aí mais pesquisado. Vamos tentar ver os países que legalizaram, se aumentou o número ou não. É bacana a gente pensar um pouco nessas outras questões, tá? Então, pode falar, João. João quer falar? Sobre o que vão ser os próximos 2 temas, porque aí já dá para dar uma pesquisada tudo e é mais legal. Assim, um deles é um menino que rouba para comer, e o outro caso, deixa eu lembrar, já foram 3? Peraí, deixa eu lembrar aqui. Esse foi o terceiro. Mas a gente já não fala, acho que a gente já falou desse menino. E o outro é traição. Ai, traição de amigo e traição de namorado. É tudo cor. Tá bom? A gente já fala desses outros 2 casos também. Então, um beijo para vocês, uma ótima semana para todo mundo. Obrigada pela presença. E até a próxima segunda-feira, queridos. Falou, Roberto.